Olá pessoal, meu nome é Sandro Senger, bem-vindo ao meu canal no YouTube. Eu estou morando aqui em Portugal com a minha esposa desde junho de 2024 e eu decidi então criar esse canal para contar um pouco dessa experiência, dessa jornada como imigrante aqui em Portugal, né? E mostrar então um pouco dos desafios, né, que envolvem essa imigração, assim como também apresentar a cultura dentro do possível e informação, porque quando a gente imigra é sempre importante consultar os canais, né, de outros youtubers e de outras fontes, para a gente também ter um entendimento de como emigrar da melhor forma possível. Então, eu já tive a oportunidade de emigrar 2 vezes. A primeira vez eu morei na Alemanha durante 2 anos com os meus pais, então quando mais novo, né? E quando retornei para o Brasil, eu tinha o intuito de emigrar novamente, mas dessa vez sem meus pais, para ter essa vivência. Então eu tive a oportunidade de morar quase 3 anos na Irlanda, então lá eu pude ter essa vivência de como é difícil emigrar, se adaptar, né, aos costumes, normas e também um recomeço, porque querendo ou não, quando a gente emigra, a gente tem que partir do zero. Então é uma etapa assim bem importante da nossa vida, tentar se adaptar a esse país, às regras e tentar tirar o maior proveito dessa experiência, né? Então, em relação a Portugal, a gente fez um planejamento aí durante 2 anos, então estudando o país, entendendo a dinâmica, né? Então, por exemplo, a aceitação de vistos, que são inúmeros aqui em Portugal, então é um país que tem uma facilidade, né, para a gente acabar imigrando, né? Então foi um fator que a gente entendeu que era importante analisar quando a gente pensou em relação aos outros países. A questão da própria língua, né, um facilitador. Então essa gama de situações nos fez pensar em Portugal e durante, bem dizer, 2 anos a gente fez então uma programação para emigrar com um pouquinho mais de segurança e qualidade, entendendo os desafios já que a gente teria aqui e a gente entende que foi uma boa escolha, né? Uma das coisas que a gente identificou logo nas pesquisas aí que a gente fez antes de emigrar é que existe uma série de documentos que a gente precisa retirar aqui, né, em Portugal para recomeçar a vida. Seria assim em qualquer outro país, eu imagino. Então, por exemplo, quando a gente chega aqui, os documentos básicos aí que a gente precisa tirar seria o NIF, que é o nosso CPF, o NIS, que é o nosso PIS no Brasil, abrir conta em banco, fazer o arrendamento, que é o aluguel aqui em Portugal, né? Então, o que a gente pensou? Fazer um arrendamento de Airbnb, então reservar um Airbnb durante 2 semanas, para que desse tempo então para a gente ter uma segurança um pouco maior na busca do arrendamento, achar um local adequado, que fosse próximo dos locais aí onde a gente entende que tem mais chance de emprego, mais próximo de onde a gente consegue tirar os documentos, né? Então a gente tem esse entendimento que foi uma decisão acertada, alugar o Airbnb e acabar então tendo tempo com qualidade aí de achar um local para a gente arrendar, no caso alugar, e também fazer então todas essas documentações. Então a gente encarou isso como uma coisa que a gente fez acertada. Claro, tem pessoas que acabam imigrando para cá, já tem outros conhecidos, parentes, né? Então às vezes a pessoa vai direto então para casa desses familiares ou conhecidos. No nosso caso a gente não tinha ninguém, então a gente acabou fazendo essa opção de Airbnb durante 2 semanas e, ao nosso ver, assim, foi a coisa certa. Nós pesquisamos bastante em relação aos grandes centros. A gente vem de um grande centro lá do Brasil, que é Porto Alegre, e a gente identificou que não queria um grande centro já de início,
E outra questão é a situação dos grandes centros aqui em Portugal. Então, Lisboa e Porto, os arrendamentos, aluguéis estão caros, existe uma massa enorme de imigrantes que dificultam e retardam um pouco o processo de adaptação, tendo em vista que os órgãos públicos eles estão sobrecarregados, os locais para arrendar não são muitos e quando tem eles são caros, né? Então a gente decidiu, acabou optando por uma cidade que não fosse nem tão pequena, isolada, e que nem fosse esses grandes centros. Então a gente optou por Leiria, é uma região que fica no centro-oeste do país, mas que fica entre Lisboa, Porto e Coimbra. Então ela está super bem localizada, é próximo também do litoral. Então, para nós foi a opção que a gente entendeu que seria a melhor. Então, uma cidade que é média, tem em torno de 120 mil habitantes e fica então nesse inteirinho aí entre esses 3 grandes centros aí de Portugal. Então, o primeiro vídeo é esse, então fazer uma apresentação, né? Mas a minha ideia então a partir de agora é apresentar outros vídeos aí com situações mais pontuais. O próximo vai ser sobre o planejamento, como foi esse planejamento para chegar até aqui, posteriormente fazer algum outro vídeo aí explicando a questão da documentação, arrendamento, compra de veículo e outras coisas que no nosso entendimento é importante passar para quem está chegando em Portugal, pretende vir, ou até mesmo para quem já está aqui, entender um pouco melhor do país que nos acolheu e que possivelmente irá acolher quem está chegando aqui. Então, obrigado e curtam aí o vídeo. Tchau!